Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. A gente continua falando na pandemia, numa semana muito difícil para o Brasil. Foi uma semana inteira de recordes sendo batidos. Hora do número de mortes a cada 24 horas, hora da média diária de mortes, hora das duas marcas. A última que foi batida ontem, a última marca que foi batida foi ontem, 1.361 mortos de média, de acordo com o consórcio de imprensa, média diária dos últimos 7 dias, de acordo com o consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Nas últimas 24 horas, foram 1.786 mortes, a segunda pior marca, pior só do que a do dia anterior, que tinha sido de 1.840 mortos. Bom, no total agora são 261.188 óbitos durante a pandemia, desde março do ano passado. Os dados completos você encontra no portal do Estadão, onde também você acompanha o ritmo lento da vacinação. Bom, e no dia em que o Brasil ultrapassa, esses 261 mil óbitos, a gente tem uma manifestação de 14 governadores que dizem estar no limite, pedem ao presidente Bolsonaro um esforço por mais vacinas e ouvem do presidente uma nova rodada de minimização da crise sanitária. O presidente falou: chega de frescura, de mimimi, vamos ficar chorando até quando, né? Foi numa situação durante um evento ali em Goiás, em São Simão, e mais tarde ele voltou a falar com os eleitores, dizendo que tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, dizendo vai comprar vacina, e se for, que vai na casa da sua mãe, porque não tem vacina no mundo. Palavras do presidente, o que não é uma verdade, né? O governo deixou de comprar doses da Pfizer, por exemplo, em agosto passado. Só nessa semana, o ministro da Saúde deu sinal verde para a aquisição pela farmacêutica. E esse clima de confronto adotado pelo presidente ocorre justamente na semana em que o filho 01 se envolve em mais questões, agora na compra de uma mansão de 6 milhões de reais. Ontem, inclusive, vieram à tona documentos que revelam contradições no pagamento dessa mansão. Saindo desse mundo paralelo, voltando para o mundo real, a gente destaca várias medidas restritivas que estão sendo adotadas em várias cidades e vários estados também, por causa do avanço da pandemia. São Paulo, por exemplo, a partir da madrugada de hoje, das 0 horas de sábado, entra na fase vermelha, a mais restritiva, que só permite o funcionamento de serviços essenciais. Vários restaurantes, por exemplo, têm que ficar fechados, só podendo trabalhar com entregas. O Rio de Janeiro já entra hoje também numa fase mais restritiva, proibindo o funcionamento de boates, feiras, a não ser as feiras de alimentação, as feiras livres, essas funcionam, mas, por exemplo, bares e restaurantes têm que fechar às 5 da tarde. A gente acompanha também essa situação no Rio de Janeiro, como em outras capitais, que você pode ver tudo lá no portal do Estadão. Enquanto isso, em São Paulo, aumenta o número de sepultamentos e também de cremações, de acordo com o levantamento que o Estadão publica hoje, com base em dados do Serviço Funerário de São Paulo, do município de São Paulo, um aumento de 11% na última semana. E representantes do setor dizem que não há um colapso ainda na capital paulista, mas já apontam esse risco em outras cidades, inclusive com a falta de materiais para a fabricação de caixões. Em Brasília, é aprovada a PEC do auxílio emergencial ontem pelo Senado. Esse texto deve chegar à Câmara com uma trava ali de 44 bilhões de reais para a despesa com o pagamento de uma nova rodada de auxílio para os mais vulneráveis, né? Com, aliás, o carimbo do Paulo Guedes. Mas o ministro da Economia travou uma batalha bem inusitada nos bastidores. Adriana Fernandes traz esse destaque no Estadão de hoje, porque ele articulou contra o seu próprio chefe, o presidente Bolsonaro, que patrocinava uma desidratação do texto para excluir o Bolsa Família do teto de gastos. E aí, 34 bilhões iriam para emendas parlamentares. Na contramão do que desejava a equipe econômica, a PEC também abre agora uma brecha para ampliação de verbas carimbadas para militares. No futebol, destaque para a final da Copa do Brasil de 2020, né? Avançou para a temporada de 2021, mas a decisão é domingo, 6 da tarde, em São Paulo, entre o Palmeiras e o Grêmio. A vantagem, por enquanto, é do Palmeiras, que fez 1-0 contra o Grêmio lá em Porto Alegre.
Ao mesmo tempo, a gente segue com a temporada de 2021. Esse fim de semana, por exemplo, tem rodada do Campeonato Paulista, mas alguns campeonatos regionais, por causa do avanço da Covid, estão sendo paralisados. É o caso do Campeonato Catarinense. Aliás, ontem aqui a gente mostrou aqui uma discussão levantada pelo técnico do América Mineiro, o Lisca, pedindo a suspensão, o adiamento da Copa do Brasil para evitar viagens interestaduais em época de pandemia. Na polêmica entrou o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Ele acha que o futebol é bem protegido e ajuda até a manter o isolamento social, porque as pessoas ficam em casa para assistir os jogos, na visão do Renato. E para fechar, falemos de Rock in Rio, que já era esperado, mas agora oficial, a edição deste ano foi adiada para setembro do ano que vem, de 2022, devido à pandemia. A edição portuguesa do evento, prevista para junho, também foi transferida para o mesmo mês do ano que vem. Tem detalhes, né, dessa transferência, do que vai acontecer com quem já comprou ingresso também no Estadão desta sexta. Estas e outras notícias você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Ótimo final de semana para você, todo mundo se cuidando. Até segunda. Até segunda.